réus apontados e declinados na peça inicial do Ministério Público são acusados de homicídio em determinadas circunstâncias que vão ser exatamente esclarecidas nesse momento. Então, aqui, à minha direita, o Ministério Público se faz apresentar, à minha esquerda, a defesa. Então, sem mais delongas, vamos dar sequência a esse trabalho, dando a palavra à acusação, ao Ministério Público, que disporá de 5 minutos para fazer as suas alegações iniciais. Mas que no resultado só 4 saíram da vida. Faltaram juízes,
Se nosso ordenamento jurídico, que por si só, são apenas letra no papel, reconhece o direito à vida e o seu valor intrínseco a cada um, o que dirá de nós, seres racionais e conscientes da individualidade de cada ser. Me lembro de Kant quando ele diz: o ser humano deve ser compreendido como fim em si mesmo e não como um meio ou instrumento para a concepção de outros fins. Então podemos perceber por que ele diz isso? Porque ele sabia do valor da vida e da dignidade da pessoa humana. E por isso tantos esforços para se resgatar os 5 exploradores. E por isso 10 vidas se perdeu na tentativa de se resgatar 5 outras. Então nesse momento, eu apelo aos seus espíritos jurídicos que esse caso seja conduzido em favor da sanção dos exploradores, para que nossos direitos fundamentais, como também nosso ordenamento jurídico, se permaneça firme diante dessa postura desmoralizadora. Muito obrigado. Obrigado ao representante da acusação. Passa a palavra à defesa, exploradamente 5 minutos para as suas considerações iniciais. O João Paulo colocou aqui muito bem os artigos 4 e 5 da Constituição, onde diz que todos têm direito à vida e outros direitos também. Só que o artigo 5 coloca como um direito, mas esse direito da vida não é um direito absoluto. Se você pegar pela regra, os 4 réus deveriam ser condenados, mas como não tem que ser analisado caso a caso para ver a aplicabilidade ou não do fato. Posso dar como exemplo os próprios 10 trabalhadores que foram tentar resgatar os 5 operários e não conseguiram resgatar e perderam a vida. No meu entendimento, esse caso é o caso clássico do estado de necessidade, porque o conceito do estado de necessidade é alguém em situação de perigo atual. Esse é o caso clássico que foi falado aqui, que pode ser enquadrado como desastre natural, força da natureza e situação de perigo. E o fundamento que faz enquadrar nesse caso é porque o grupo são amadores que não tinham uma preparação para casos de perigo ou outros. Vou passar aqui agora a palavra para o Samuel para tentar esclarecer, dizer com as próprias leis do Código Penal. Primeiramente, bom dia a todos aqui presentes. Bom, eu prefiro para ressaltar ainda mais a fala do meu colega do Corpo de Defesa, o Bruno, afirmando sem a menor sombra de dúvidas que os réus aqui acusados são inocentes, foram bravos heróis e venceram a batalha contra a morte. Pensem bem, aqueles cidadãos tinham sido numa caverna há vários dias, sem a menor condição de vida, sem luz, sem água, sem a menor condição psicológica, mental, sem nada, sem mais alternativas. Buscaram diversas alternativas para se salvar até se esgotarem. Aqueles senhores, naqueles dias, passaram as piores sensações de suas vidas. Tiveram sensações de fome, sensações desesperadoras. Sentiam aos poucos as suas vidas se esvaindo.
o sentimento de morte chegando à próxima. Não tinha mais o que fazer. Apesar disso, mesmo sem condições psicológicas, mentais, até os próprios que estavam na favela eram cientes que era necessário o sacrifício de um para a vida dos outros, e senão todos padeceriam, devido ao estado de necessidade que estava muito deplorável. Gostaria de citar aqui o artigo 24 do Código Penal brasileiro, que fala o seguinte: considere-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não o provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício na circunstância não era razoável ou existisse. Também queria deixar aqui para os senhores o parágrafo 1º desse artigo 24, que fala o seguinte: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Eu queria deixar claro aqui que os cientistas não estavam ali em exploração profissional, não tinham ciência dos riscos, dos perigos que estavam fazendo. Eles estavam ali por um hobby, eles estavam ali por lazer, eles estavam ali nada mais nada menos do que de conhecimento para adquirir novas técnicas, mesmo com medicamentos em bem do próximo. Não estavam ali por enquanto, mas também não tinham noção dos riscos que estavam sujeitos a acontecer. Obrigado, finalizo aqui. Obrigado, defesa. Passo agora a palavra para que a acusação possa também seguir fazer sua réplica. Bom dia a todos. Meu nome é Thiago. Devemos observar no artigo 23 do Código Penal, pois ele vem nos mostrar quais são as 3 possibilidades de exclusão de licitude, sendo elas em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Lembrando que todo excesso é punido. Vou eliminar as 2 últimas opções, pois sabemos que não houve legítima defesa nem estrito cumprimento do dever legal. Meu objetivo aqui é esforçar o estado de necessidade para que a defesa não possa usar dessa lei a favor da absorção dos réus. Vejamos, ocorre estado de necessidade quando há 2 bens lícitos em conflito. Então, vamos analisar o texto do artigo 24 do Código Penal, onde a lei prescreve em que situação eu posso valer o estado de necessidade. Mas os réus, apesar da chance de serem poucos, eles conseguiriam sobreviver por mais 10 dias sem comida. E nesse mesmo relato, no 20º dia, que ainda havia rações com eles. A questão é que ter matado Roger apenas 3 dias depois não pode ser considerado estado de necessidade, segundo o Código Penal. O artigo segue assim: que não provocou por sua vontade, ou seja, perigo provocado pelo agente, ou no nosso caso, agentes. Aqui fica mais claro ainda que eles não estavam em estado de necessidade. Eles provocaram a morte de Roger de forma dolosa e planejada. Agora chamo meu colega Samuel para finalizar. Bom dia, eu sou o doutor Samuel e venho continuar as explanações feitas pelo meu colega Patrício. Seguinte, no Código Penal brasileiro diz mais: nem podia ser evitado. Poderia ser evitado? Vamos dizer que não. Mas poderia ter sido feita de uma forma considerada menos dolosa? Muitos de vocês vão dizer que não. Mas eu venho dizer que sim. Porque ao invés de retirar, de decepar, de assassinar Roger McMorrow, eles não esperaram que um dos réus ali presentes viesse a óbito e assim utilizasse da vida de tal para alimentação. Ou senão, se automutilassem entre si, porque sabemos muito bem
que nenhum dedo tem nutrientes e nenhuma orelha tem nutrientes. Podemos ver que o ser humano é capaz de arrancar a sua orelha, pois vimos no século XIX Vicente Van Gogh, um pintor renomado, conseguir decepar a sua própria orelha. Podemos ver também no Código Penal direito próprio ou alheio. Engraçado, no mesmo artigo 24 é quando o direito, não só a necessidade da pessoa humana, não somente abrange a mim, mas também o terceiro. Vamos observar ser justo. Companheiros saem em uma jornada e um deles tem o direito à vida cessado, sendo que o mesmo teve as mesmas privações, os mesmos danos, as mesmas dores que os demais sofreram. Podemos ver e refletir: a vida não é 1 quilo de carne. Colocamos 1 quilo numa balança e 2 quilos na outra. Não podemos ponderar. Não podemos balancear a vida. A vida é um bem intrínseco ao ser humano. Carlos Drummond de Andrade dizia: o ser humano é um estranho ser único. Engraçado. Também vemos no próprio artigo 24 sobre a razoabilidade do caso. Ou seja, onde um bem maior não pode ser sacrificado por um bem menor. Volto a explanar. Onde a razoabilidade se tratando de vida? A razoabilidade se tratando de vida? São vidas em jogo. Não há razoabilidade, não há ponderação. Eles vieram aqui dizer que eles estavam em estado de necessidade e ficaram vários dias ali presos. Mas recordo de quando um submarino russo ficou preso no fundo do mar durante dias. O governo tentou tirá-los dali, eram trabalhadores ali presentes, mas mesmo assim, eles não mataram uns aos outros. E que eu saiba muito bem, espeleólogos fazem curso para saber se acaso algum problema acontecer, eles têm que estar psicologicamente preparados e tanto fisicamente preparados. Obrigado. E com isso, eu peço a sanção dos réus favorável à acusação, pois aqui podemos ver que os réus mataram Borges de forma deliberada e fatal. Obrigado. Agradeço a acusação. Passa a palavra para que a defesa possa, em 5 minutos, declinar a sua réplica. Bom dia a todos. Meu nome é Maurício Loma. Eu venho aqui clamar pela absolução dos réus. Aproveitando a deixa da acusação, é muito fácil você citar um pintor renomado, um artista renomado como Van Gogh e fazer uma comparação de um corte da orelha que Van Gogh fez para fazer uma bibliografia sobre a vida dele e comparar com a situação de vida ou morte de 5 indivíduos dentro de uma cadeira. Eu acho que o caso é totalmente diferente do outro, são situações completamente diferentes. Vou falar aqui alguns fundamentos que servirão de estruturação de base, para o que eu vou falar nesses próximos minutos. O artigo 23 do Código Penal diz sobre a exclusão da ilicitude. O que é a exclusão da ilicitude? É quando uma ação típica não configura crime. Nesse caso, logo após ter interrogado ao médico se sobreviveriam até os dias do resgate, o médico respondeu que eles não sobreviveriam. Depois ele perguntou se alimentando-se de a carne de algum deles, eles sobreviveriam. E o médico respondeu positivamente. Logo em seguida, o Edmore perguntou se no local haviam autoridades, magistrados ou algum juiz competente para auxiliar nesse caso atípico, porque essa situação foi uma situação muito atípica. Como que eles podem falar sobre direito à vida, citar direito à vida e falar que no ordenamento jurídico, sim, o ordenamento jurídico fala sobre a vida, sobre o bem da vida, sobre quem comete homicídio deve ser punido, sim. O
em alguns casos as pessoas falam, independente da situação, a regra deve ser cumprida, a lei deve ser cumprida, sim, mas antes da lei ser cumprida, é preciso também levar em consideração a vontade humana. Por que as leis surgiram? Sim, para fundamentar, para regular o funcionamento da sociedade, mas também para expressar a vontade humana. Se o próprio Estado foi omisso, se ele mesmo não conseguiu interpretar, se ele mesmo não conseguiu dar um auxílio para essa situação, por que condenar esses 5 indivíduos por uma atitude sobre forte abalo mental? Eu posso aqui citar também o artigo 65 do Código Penal, que fala sobre a violenta emoção. A emoção ela não está inserida no tempo cronológico, e sim no tempo psicológico. Posso falar aqui também dos fatos. O contrato, vamos lá, o contrato. Eles estavam abalados psicologicamente. A partir do momento que uma pessoa propõe uma ideia que é tipo a luz no fim do túnel, eles propõem uma ideia para salvar a vida de todo mundo concorda na hora, ninguém vê mais outra ideia, ninguém vê outra saída. O que eles vão pensar logo em seguida, quando vão sortear os dados? Que quem propôs o contrato vá lá e desista, ou seja, para eles ele significa morte, significa morrer, não ter mais condições. Eles falaram aqui também de por que os indivíduos não deixaram todo mundo ficar vivo e esperar que todo mundo, que um deles morresse. E se morresse todo mundo? Se morresse todo mundo, a gente não iria estar nem aqui hoje julgando esse caso. Por que condenar a morte de 4 pessoas ou condenar a prisão perpétua de 4 pessoas se o bem maior é a vida? Eles mesmos citaram. Por que o Estado não foi capaz de interpretar o caso? Por que julgar, condenar a morte ou condenar a prisão perpétua, 4 vidas? Não seria melhor fazer uma lei que se faça necessária esse tipo de caso, para depois pensar em condenar alguém? Eu vou ressaltar o estado de necessidade. Eles estavam sim em estado de necessidade. O que é o estado de necessidade? É quando algum indivíduo pratica um ato para se salvar do perigo, não podendo ele evitar esse perigo, nem muito menos confrontar esse perigo. Eles eram de uma sociedade especiológica amadorística. Eles não teriam condições de enfrentar um perigo ali. É muito injusto condená-los, mas eles não poderiam prever esse tipo de situação. E ainda mais sem o auxílio do Estado. Os caras iam pensar como? Ali à beira da morte deles, mal conseguiam respirar. Como que eles iam pensar em outra ideia que não fosse o contrato proposto por Edmond? Como condenar um caso lacunoso como este? Como eu falei, não há uma lei específica para este caso. Como condenar um caso lacunoso como este? Os magistrados, por um lado, eles ficam de mãos atadas por não terem como interpretar e por não ter uma lei específica. Tanto que o caso é finalizado com uma dúvida. E na dúvida não há acusação alguma. Obrigado. Agradeço a defesa. Passo então agora a palavra para que os representantes do setor possam, em 5 minutos, fazer as suas considerações finais. Muito bom dia a todos. Meu nome é Pedrinho. Segundo o relato dos réus, Roger fez um contrato do qual mesmo não poderia voltar atrás. Para lembrar a todos vocês o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não lhe incluir na lei. Ou seja, Roger não era obrigado a continuar com aquele acordo ilegítimo e monstruoso. Outro detalhe, Roger não assinou seus próprios dados. Vocês acham que se estivesse em um jogo no qual a sua vida estivesse sendo apostada, vocês aceitariam que outra pessoa lançasse os dados por vocês e vocês perdessem? A resposta é óbvia, não é mesmo? E se, no lugar de Roger, estivesse algum familiar dos réus, vocês acham que essa conduta antropofágica procederia? Então, concluo dizendo que Roger Richmond morreu em meio a assassinos de sangue frio, com pedras sufocando seus gritos de agonia e dor. Medo e sofrimento era o que poderíamos observar em seu olhar. E apenas o que poderia ser ouvido do lado de fora da caverna, no momento da brutalidade, era o barulho das máquinas, os gritos de sentido dos trabalhadores, e quem sabe, até mesmo as gotas de suor que caíam incessantemente dos corpos daqueles heróis, que depois de 32
32 dias, conseguirem cumprir seu tão esperado objetivo. Então, peço a vossas excelências que sua sentença traga a justiça esperada por todos nós, que é a condenação dos réus. É mais objeção. Desse modo, a lei deve ser cumprida e o caso julgado. Além disso, é necessário que aprofundemos no ato que tirou a vida de Roger, autores que não foi descrito, mas podemos fazer um levantamento seríssimo sobre a questão. Lembremos que Roger, segundo seus réus, havia desistido do ato de tirar a vida de um deles em benefício dos outros. E, enquanto todo aqui, dentro da caverna, não havia um meio de morte rápido e indolor, podemos dizer que o assassinato de Roger teve caráter cruel, pois o mais provável é que ele tenha sido asfixiado ou apedrejado para a morte. Não restam dúvidas que os réus fizeram o resultado como também planejaram. Sendo assim, podemos dizer que eles cometeram um crime doloso. Com base nesses fatos, preste atenção de todos para o nosso Código Penal. Primeiro, no artigo 18, onde trata dos tipos de crime, temos doloso, quando o agente quis o resultado ou assumir o risco de produzi-lo. Segundo, no artigo 121, onde trata dos tipos sobre os homicídios qualificados. No inciso terceiro, temos o emprego de asfixia, o emprego de elemento, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio de uso cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Como podemos ver, não havia um meio de retirar a vida de Roger sem a violação desse artigo. Então, também podemos classificar o assassinato como homicídio qualificado. Concluo dizendo que os 4 exploradores são homicidas e devem ser julgados, devem ser condenados pelos seus atos criminosos. Obrigado à acusação. Passo a palavra então agora para que a defesa possa, em 5 minutos, fazer as suas considerações finais. Primeiramente, bom dia a todos, senhor juiz, colega de acusação, defesa, todos os presentes. Bom, gostaria de salientar na fala da acusação um tipo de sentimento de ódio, vingança, chamar os acusados de assassinos, frios, escrupulosos. Não estamos aqui para fazer vingança, senhor. Estamos aqui hoje para fazer justiça. E se a justiça for feita hoje, vamos analisar bem o estado daqueles exploradores, sentindo náuseas, vertigens, fome, sede, coisas que eu não preciso estar falando aqui. Pois bem. Coisa que, sabe, foi feita uma pesquisa ainda. A população da sociedade presente, onde 90%, senhores, exoneraram, excluíram de culpa os exploradores, 7% os acusaram e 3% não souberam responder a tal questão. Por que então culpá-los? Por que então condená-los? Se a própria população já os exonerou. Por quê? E ainda se for analisar a fria letra da lei, como presente no artigo 24, citado pelos meus colegas, artigo 23, os réus são inocentes, alegando estado de legítima defesa, não, em momento algum, mas sim estado de necessidade. Estado de necessidade. Alguém que já passou? Não, né? Pois sim, aqueles 5 exploradores dentro da caverna,
passaram um mês e 2 dias, com frio, sem sequer ver a luz do sol, medo de, quem sabe, novos deslizamentos, prorrogação e salvamento dos mesmos. Pois é, deixo aos jurados, a todos aqui presentes, a decisão de prendê-los novamente, dessa vez com cadeia de ferro, grade, ou então soltá-los. Muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Matheus. No caso dos réus serem condenados, não deveriam também os engenheiros responsáveis pela operação de salvação serem condenados pela morte daqueles 10 trabalhadores inocentes que morreram nessa tentativa de salvar os exploradores? Eles sabiam do risco que esses trabalhadores corriam e mesmo assim permitiram que eles fossem na tentativa de salvá-los. Dessa mesma forma, podemos ainda imaginar um caso fictício de 5 navegadores em alto mar, em meio à pressão, descobrem de última hora que o navio está afundando e que há apenas 4 coletes salva-vidas para 5 pessoas. Os 4 desses 5 pegam o colete e conseguem sobreviver. Essa pessoa, esse navegante que não conseguiu, infelizmente acaba morrendo por não resistir. Deveriam esses sobreviventes, esses 4 sobreviventes, serem acusados pela morte desse navegante que não conseguiu pegar o colete salva-vidas? Deveriam eles serem acusados por homicídio? É isso que a acusação tenta impor hoje nesse julgamento. Estão tentando condenar esses réus ao homicídio culposo, ao homicídio doloso. Para finalizar, com todas essas indagações e argumentos apresentados, se ainda tiverem dúvida, no caso, se em condenar ou absolver os réus, eu peço atenção ao artigo 386 do Código de Processo Penal. Na dúvida, pro réu. Obrigado. A consistência, por exemplo, da fala do João Paulo, no início, mas aqui se falar com mais, acreditando mais, falando mais enfaticamente, uma fala do João Paulo foi uma fala assim, muito monocórdica, uma fala muito de tom só, é quase que fosse como se eu estivesse ali, falando sobre o tema, mas sem uma preocupação mais efetiva. Aqui nós estamos falando exatamente sobre o valor da vida humana. Então ali tem pessoas que, uma pessoa perdeu sua vida em dada circunstância, outras pessoas estão sendo postas em julgamento em função dessa perda. Então, quer dizer, há ali uma discussão, aquele que é considerado bem maior do direito que a vida, o direito à vida. Então tem que se fazer exatamente uma intervenção, mas em consonância com esses valores que estão sendo discutidos. Então, a fala do João Paulo foi, em certa medida, repetida pelo Bruno. O Samuel Ricardo já deu um pouquinho mais de ênfase, mas o Bruno também falou de uma forma muito apagada, muito assim. Nós temos que ter essa ênfase, ela é fundamental. E eu realmente destacaria como aqueles 2 elementos dos grupos adversários, o Samuel Henrique e o Maurício, como aqueles que não tiveram, vamos dizer, seu saldo de qualidade, o Samuel muito expressivamente, usando as mãos, teatralizando muito a sua apresentação, como bem explicado, efetivamente vestindo as vestes do seu personagem. Isso dá realmente uma capacidade maior. A gente começa a observar com mais atenção, quando a gente encontra isso. O Maurício
modo que ser muito quietinho, ele quase passa despercebido na sala de aula, mas foi uma apresentação que elevou muito o nível de debate, né? Mas, mais uma vez, olha, no conjunto, eu também vou acompanhar os meus colegas. Eu acho que no conjunto a defesa conseguiu nos convencer melhor, conseguiu organizar melhor seus argumentos. Eu acho que esses pontos altos, que também se fizeram acompanhar em boa medida, como o Mateus do Carmo, etc., no conjunto também fico com a defesa. Portanto, proclamando o resultado, a defesa obteve a absolvição dos réus por 3 votos a 0.